Olá pessoal, vamos dar continuidade no livro Alegria e Triunfo. A princípio eu quis gravar todos os capítulos desse livro, é um livro maravilhoso. Eu gravei apenas um capítulo e eu fiz uma solicitação à editora para que eu pudesse colocar esse vídeo no YouTube, mas eu não recebi nenhuma resposta, não me retornaram os meus e-mails. Então eu decidi fazer de forma diferente para não ter nenhuma complicação futura e não ser antiética. Eu gravei o primeiro capítulo inteiro, mas agora eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou gravar o capítulo e não o capítulo inteiro, mas trechos, e vou dar uma explicação do meu entendimento do que eu acredito que o autor quer passar. Então o primeiro capítulo foi gravado e hoje eu vou falar um pouquinho do que eu entendi no capítulo 1, que é A Vida é um Jogo. Esse é o capítulo 1. E aí ele começa dizendo assim, né? O autor diz assim: algumas pessoas consideram que a vida é uma luta. E é verdade. Eu percebo que quando eu encontro algumas pessoas, alguns amigos, até mesmo os parentes, né? Eu pergunto: e aí, tudo bem? Como você está? E a pessoa diz: na luta. E na luta, gente, parece que você está numa guerra, né? Você está lutando para viver, está lutando para conseguir dinheiro, lutando para conseguir saúde. E as palavras têm poder. Se você fala que está na luta, realmente é uma luta para você. E a luta é um fardo muito pesado. E no livro, o autor diz assim: para os sábios hermetistas, a vida é um jogo. E para sair vencedor desse jogo, é preciso conhecer com clareza as regras expostas na Bíblia. Olha que interessante. Na Bíblia tem tanto conhecimento, tantas coisas que eu jamais pensei que tivesse. Por quê? A Bíblia é um livro sagrado, um livro que tem muitas parábolas e cada um interpreta de uma maneira. E eu não sabia que muitos versículos, né, da Bíblia tem essa questão que fala sobre prosperidade, sobre abundância. E durante o decorrer do livro nós vamos falar muito sobre isso. E especificamente nesse capítulo 1, ele fala de uma epístola de Paulo que diz assim: pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E o que der, vai receber. E é muito simples isso, e a gente vê que isso é uma lei universal. O que você planta, você colhe. A mesma coisa é na nossa vida diária, no nosso dia a dia. O que eu estou plantando? Vocês já se pararam para perguntar? O que eu fiz hoje? O que eu plantei hoje? Eu plantei amor ou eu plantei ódio? O que foi que eu fiz do meu dia, das minhas horas? Vamos pensar. Eu plantei amor, eu falei uma palavra amiga para uma pessoa que estava com dificuldade, eu fiz a caridade com as minhas palavras ou mesmo com o meu tempo. Às vezes as pessoas estão precisando de alguém só para que as escutem. Ela quer só desabafar. E você está dando o quê? Está doando o seu tempo, os seus ouvidos. Escute o que a pessoa tem para falar. E tudo que você der, você vai receber. E muito mais que em dobro. Não necessariamente você vai receber daquela pessoa que você deu. Não necessariamente você vai receber da mesma forma que você deu. Eu posso ter dado uma palavra amiga e depois, em algum momento meu de dificuldade, eu posso receber de uma forma diferente, da forma que eu preciso naquele momento. E isso é muito lindo. Mas também tem um outro lado. Se eu plantei ódio, se eu plantei discórdia, se eu fico incentivando a outra pessoa no mal, o que eu vou receber? O mal. E em dobro também. Porque a lei, ela não falha nem para o lado bom e nem para o lado ruim. Como a maioria de nós temos tendência sempre do lado mal,
É por isso que muitas vezes nós passamos dificuldade, passamos necessidades e ficamos nos perguntando: por que eu estou passando por isso? Ao invés de esperar chegar a essa situação, que tal a gente pensar de uma forma diferente? Viver de uma forma diferente. No final do seu dia, antes de dormir, faça uma reflexão. O que eu plantei hoje? O que eu fiz de bom hoje? E o que eu fiz de ruim? E tentar, no dia seguinte, fazer diferente. Se eu fiz algo ruim hoje, amanhã eu levanto com o propósito que eu serei melhor, sempre melhor que o dia anterior. Dessa forma, nós vamos estar praticando essa lei. E o dar também, gente, o dar dinheiro também é importante. Doar dinheiro é importante. É importante doar e de uma forma que você não sinta a escassez. Se eu der esse dinheiro, se eu comprar uma cesta básica para ajudar uma família em necessidade, vai faltar para mim. Se você tem esse sentimento de falta, não vai receber nada em troca, porque você não está doando de coração, você não está doando com a sensação de que para você é fartura, que você tem de sobra. Então pense, tome cuidado no que você for doar. E eu não estou falando isso só no dinheiro, não. Eu estou falando isso em qualquer coisa que você doar, numa roupa que não te serve mais, numa palavra amiga, no seu tempo. Pense muito bem nessa forma, porque eu tenho certeza, quando vocês tiverem esse entendimento, tudo vai ficar mais fácil. Então, uma outra questão, né? Que ele fala no livro. Os mestres cabalistas ensinam também que a imaginação tem a capacidade de mentalizar também é muito importante. Educar a sua imaginação. Aí ele conta uma historinha de um homem que ele tinha pavor de uma certa doença. Ele tinha medo de ter aquela doença, mas ele era sadio, ele não tinha doença nenhuma. Mas ele estava tanto medo daquela doença, que ele fazia? Ele ficava pesquisando sobre aquela doença o tempo todo, ele mentalizava aquela doença o tempo todo, com medo de ter aquela doença. E o que aconteceu? Ele passou muito tempo, anos pensando nisso, e ele acabou tendo essa doença, infelizmente, e não foi curado. Por quê? Porque a mente dele era o tempo todo essa fixação nessa doença. E olha que o que nós fazemos diariamente. A nossa tendência é sempre pensar nas coisas ruins. E eu vou dar um exemplo logo mais à frente. Para a gente entender melhor essa forma de imaginação ou mentalização, nós vamos falar um pouquinho do subconsciente, consciente e superconsciente. Eu gostaria que vocês se aprofundassem um pouco mais nesse tema, né, do consciente, superconsciente e inconsciente, para que vocês pudessem ter mais clarezas e entender o quanto é poderoso isso. Então, no exemplo que eu falei do homem que ficava mentalizando, aí vocês vão entender agora. O nosso subconsciente é uma área sem direção. Então, tudo que executa as coisas de acordo com a direção recebida, tá? É aquilo que sente profundamente, é algo que você imagina com clareza, então fica impresso no seu subconsciente. Então, se ele não tem direção, ele está ali solto, subconsciente, e eu fico sempre pensando naquilo, mas aquilo é muito claro para mim, eu imagino aquilo claro. Vamos imaginar, por exemplo, um exemplo. Eu imagino um vaso com rosas. E aí fica na minha mente um vaso com rosas. Que cor que é rosa? Rosa vermelha.
Qual é a cor do vaso? O vaso é preto. O que tem em cima do vaso? Tem pedras brancas. Então isso é uma mentalização com clareza. Eu percebo todos os detalhes, a cor, eu sinto o cheiro, eu sinto o aroma que traz no ambiente. Isso é uma mentalização com clareza. O nosso subconsciente, ele guarda, ele registra essas impressões. Agora, já a mente consciente, ela vê apenas a vida como parece ser e grava as imagens no subconsciente. Então, eu vejo uma cadeira, gravou no meu subconsciente. Eu vejo um sofá, gravou. Se eu estiver passando na rua e ver um acidente, aquele acidente também fica gravado. Se eu presencio um assalto, ou se eu sou assaltada, fica gravado. Fica gravado com muita clareza, com muito mais força quando eu vivo aquele momento. Porque aquilo foi comigo, me trouxe um trauma e grava no meu subconsciente. Mas também nós temos uma mente bem bacana aqui pra gente, a mente superconsciente. Ela é a mente divina, é a mente que manifesta. E nela existe um desenho perfeito da vontade de Deus conosco, que é o nosso verdadeiro destino. Nela está gravado a gente como algo melhor, vivendo melhor, aquela coisa perfeita que a gente só pensa aqui em sonhos. Às vezes a gente pensa uma vida boa para nós, aí de repente vem aquela mente assim, não, isso não é para mim, isso eu não consigo. Mas aquele desejo que você tem de ter uma vida próspera, abundante, com saúde, felicidade, é o que Deus pretende para nós, é o que Ele escolheu para nós, está no nosso destino. Isso está na nossa mente superconsciente. Então vamos ver se vocês entenderam, né? O que acontece? Eu vejo o meu dia a dia, tudo que eu vejo no meu dia a dia, isso está no meu consciente e grava no meu subconsciente. Agora já o meu superconsciente é aquela mente que está mais próxima do divino, ou do universo, como vocês queiram chamar. Agora que nós já entendemos um pouquinho sobre consciente, superconsciente e subconsciente, e que um exemplo que o livro conta daquele senhor que focava numa doença que ele tinha medo de ter, e isso aconteceu, então vamos mudar o foco. O que você pensa durante o dia? O que você pensa durante todo o tempo que você está acordado? Você pensa em quê? Em pagar contas? Na sua conta de água, no cartão de crédito, nas dívidas do carro? Se você pensa isso vai ficando registrado no seu subconsciente, que é o que vai trazer à tona e vai fazer com que aconteça. Porque você pensa tanto, com tanta clareza, que isso vai se realizar. Então vamos mudar o foco. Ao invés de pensar nas contas, vamos pensar no dinheiro. Vamos pensar no dinheiro, que o dinheiro entrando, o dinheiro chegando, o dinheiro na sua conta. A sua conta com um X valor, mentaliza um valor. Mentaliza e acredita que aquele valor está lá dentro da sua conta. Mas acredite de verdade que é possível. Acredite que o dinheiro está lá. Porque se você entra no seu extrato bancário e fala, poxa, não está lá o dinheiro, pensei tanto. E aí você simplesmente apaga tudo aquilo que você estava criando. Porque nós somos co-criadores, nós co-criamos a nossa realidade. E a realidade pode ser do jeito que a gente quer. O problema é que a gente só pensa e faz algumas afirmações, a palavra tem poder, de verdade, mas a gente não tem aquele sentimento, a gente não acredita, não tem fé naquilo, que aquilo é possível. A gente tem muita fé no contrário, porque você sabe que a conta vai chegar, então você acredita mesmo, firmemente, que a conta vai chegar para pagar, mas não acredita que o dinheiro vai entrar.
Por isso não se realiza, porque o seu foco está exatamente no contrário. A sua força, a sua mentalização está no negativo. Pense no positivo. E quando for pagar a sua conta, pague com gratidão. Pague pensando sempre, gratidão, Senhor. Gratidão porque eu tenho o dinheiro para pagar. Não pense assim, nossa, mais uma conta, vou ter que pagar essa conta. Poxa vida, aquela conta que você está pagando não te serviu? Você está pagando uma conta de luz, a luz não é necessária na sua vida? A luz que aquece o seu chuveiro, a energia elétrica aquece o seu chuveiro. Que você toma aquele banho confortável. Que você tem a iluminação dentro da sua casa para fazer uma leitura, para assistir uma televisão, o que quer que seja. Seja grato por ela. Seja grato por todas as contas e pense no bem e no conforto que cada uma delas lhe traz. Pague com prazer. E sinta o dinheiro sempre vindo para você, não só para pagar contas. Não pense que o dinheiro tem que vir para pagar contas, gente. Pense que o dinheiro tem que vir. O dinheiro, ele faz bem. O dinheiro é uma energia boa. Algumas pessoas que pensam que o dinheiro é ruim é porque elas não entenderam ainda da energia do dinheiro. Ruim são os atos que as pessoas cometem com o dinheiro, mas o dinheiro não é uma energia ruim. Quem está sendo ruim, na verdade, é a pessoa. E se a pessoa ela é boa com dinheiro ou sem dinheiro. Então, mudemos o nosso foco a partir de hoje. Uma outra colocação, né, que o autor faz aqui, ele conta uma historinha, que uma esoterista americana foi procurada por uma mulher e a mulher disse assim: olha, eu gostaria que você fizesse afirmações positivas para eu conseguir uma determinada pessoa, porque eu tô apaixonado por ele e eu quero ele para mim. Então a esoterista disse: não, eu não posso fazer isso, porque eu tô interferindo numa lei, né? Uma lei universal. Se ele tiver que ser seu, ele vai ser. Então vamos mudar. Vamos fazer afirmações para que o homem conveniente, o homem escolhido, divino, pelo divino, apareça para você. E fazendo essas afirmações, se for esse homem que você está apaixonado, ele será seu. Mas se não for, aparecerá o homem que está determinado para você. E assim foi feito. Passou um tempo, a mulher retornou à esoterista e disse o seguinte: olha, apareceu um homem na minha vida e eu me encantei, eu me apaixonei imediatamente. E o melhor é que ele também se apaixonou por mim. Eu nem lembro mais do outro. Realmente você tinha razão. Eu fiz as afirmações positivas que o homem escolhido por Deus viesse para mim. E isso aconteceu. E ela ficou, nossa, muito feliz, agindo de uma maneira correta. E o autor, ele fala o seguinte, né? Olha, na Bíblia, né? Jesus disse: pelas palavras sereis justificados e pelas vossas palavras sereis condenados. As palavras são parte importante no jogo da vida. Muitas pessoas produzem desastres na sua existência. Isso por conta das palavras. O exemplo dessa mulher, ela fazia, né, as afirmações positivas, ela falava isso muitas vezes, repetia isso muitas vezes e isso aconteceu. E o mesmo acontece do lado ruim, né? Às vezes nós estamos no trânsito, levamos uma fechada e aí a gente xinga, fala palavrões, coisas feias, e aí a pessoa vai embora e você ainda joga uma praga nele, né? Olha, vai com Deus, né? Põe Deus no meio. Mas aí fala assim: tomara que lá na frente ele bata o carro. E aí você não vê. Mas ele pode sim bater o carro, dependendo da força da energia que você emanou para ele. Mas não se esqueça, gente, tudo que você deseja para o outro volta para você. Cedo ou tarde volta para você. Aí você pensa: ah, mas eu já fiz isso muitas vezes, eu nunca bati o carro. Então para pensar o quanto você perdeu.
durante esse tempo na sua vida? O que te foi tirado? O que você perdeu? Não necessariamente bater o carro, mas volta. Pense muito bem antes de falar, porque realmente as palavras têm poder. E esse poder, normalmente a gente coloca muito forte na parte negativa, quando você está com raiva, quando você xinga. E a gente não usa para o lado bom. Não usa para bem dizer uma pessoa, para elogiar uma pessoa, para agradecer algo que alguém fez para você. Muda esse comportamento. Comece a olhar as pessoas com olhos bons. Comece a elogiar as pessoas, ver o que há de bom nas pessoas, ao invés de ver sempre o lado ruim. Comece a falar o quanto você ama as pessoas, o quanto você gosta delas. E aí, tudo em volta de você muda. Um outro exemplo que o autor coloca sobre as palavras, né, que a palavra tem poder, que tinha uma mulher muito rica e ela fazia caridade, né? Todos os dias ela saía para uma comunidade para ajudar alguém. E aí ela falava assim, todos os dias: estou me preparando para a casa dos pobres. Estou me preparando para a casa dos pobres. Isso durante anos. E de tanto ela olhar aquela pobreza, aquela miséria, e de tanto falar, estou me preparando para a casa dos pobres, olha, duas coisas ela usava: a palavra e a mentalização. Por quê? Lembra do consciente e o subconsciente? O consciente via aquela pobreza e o inconsciente, o subconsciente, registrava aquela pobreza durante anos. E ela falava que estava se preparando para a casa dos pobres. O que aconteceu? Ela ficou pobre, porque ela jogou isso no subconsciente e aquilo foi se tornando uma realidade. Esse é mais um exemplo da questão da mente e das palavras se manifestando no seu dia a dia. E como a gente já viu vários exemplos, e também já falei que essa lei ela funciona também para prosperidade e abundância, e que na verdade a gente sempre consegue o lado negativo e não o positivo, que também já disse, que é preciso ter fé, precisa desejar muito, ter fé e pedir. E aí o livro cita uma passagem em Mateus capítulo 7, versículo 7, que é assim: pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e abrir-se-á-vos-á. Então, tem que saber pedir. Pedir não é falar, eu quero dinheiro. Se você falar eu quero dinheiro, o universo entende o quê? Que não tem, que você não tem, que você sente a falta dele. Então, ele não vem, o universo te dá mais falta dele. E o que é saber pedir? Pedir, na verdade, é você agradecer como se já tivesse. Eu acho que essa é uma grande chave, uma grande virada que eu aprendi há algum tempo lendo esse livro, lendo outros livros. E ele diz o seguinte: acredita, tenha fé. Mas essa fé tem que ser inabalável, porque às vezes você não tem nada. Você abre a sua geladeira e está vazia. E o quanto é difícil você abrir uma geladeira vazia e falar: obrigada, eu sou grata por ter essa abundância dentro da minha geladeira. Eu sou grata por ter esses alimentos. E você imaginar claramente o que tem dentro da geladeira. É difícil. Eu sei que é. Eu já passei por isso. E eu aprendi muitas lições na época que eu fui muito escassa. Eu aprendi muito a agradecer o pouco que eu tinha como se eu tivesse muito. Porque a gratidão, ela transforma a nossa vida. A gratidão é a chave. Mas
sem imaginar, sem ter clareza, sem jogar isso no seu subconsciente, que é uma parte maior que a gente tem na parte mental, é o subconsciente, é o que está imerso, acreditar e jogar essa informação para ele, para poder o nosso superconsciente criar aquilo que você deseja. O que eu tenho para dizer nesse finalzinho desse áudio é o seguinte: apague o medo que você tem de errar, o medo de insucesso, o medo de insegurança, porque o medo, ele é bom para algumas coisas, sim, ele é necessário, mas se você tiver medo de ter sucesso, se você tiver medo de fazer algo que você pensa em fazer, em realizar, montar uma empresa, criar um objeto, se você tiver medo disso, isso vai te paralisar e você não vai conseguir ir adiante, vai ficar sempre na mesmice. Apague todas as imagens de mal, de ideias ruins que você tem. Apague tudo. Todas as vezes que você tiver uma ideia ruim, que você tiver uma imagem ruim, uma imagem agredindo alguém, falando mal de alguém, imagens de perigo, de qualquer coisa ruim, apague imediatamente. E eu vou ensinar um segredinho para vocês que eu aprendi. Quando você pensar mal de alguém ou pensar em algo ruim, imediatamente, mas tem que ser em seguida. Acabou de pensar, você mentaliza 3 vezes. Se você estiver sozinho em casa, não tiver ninguém, você pode falar, porque, como já disse, a palavra tem poder. Repita 3 vezes: cancelado, cancelado, cancelado. E imediatamente coloque uma imagem boa. Lembre de um momento bom que você estava feliz, que você estava alegre, que você estava comemorando alguma coisa, uma imagem de amor, de paixão, imagem sua, que você já viveu. Coloque no lugar dessa imagem ruim. Você vai perceber que imediatamente aquela sensação de algo ruim, de raiva, algo que você estava sentindo, vai imediatamente sumir. Faça esse exercício diariamente. Bom, quero agradecer a todos por ouvir o meu áudio. Gostaria de pedir que vocês deixassem um like aqui para ajudar o meu canal. Estou começando agora. Eu quero deixar essa minha contribuição para vocês, porque esse livro realmente mudou e está mudando a minha vida. Quero que vocês, como eu, possa logo mais poder dar o seu depoimento. Deixe aqui o seu comentário, o que você achou e o que eu poderia melhorar para vocês. Gratidão.